Em mais episódio da nossa minissérie Hoje do Centenário, vamos ouvir um pouco de como foi a construção da nossa capela em mais uma história de uma coordenação, seguida pelo ponto de vista do Dr. José Gonçalves. E ele vai nos contar um pouco de como foi sua trajetória aqui na capela. Apenas sei que ela foi inaugurada no ano 2026, mas sei que antes dela existia uma pequena capela que ficava exatamente naquela parte traseira da capela. Esta capela foi derrubada para a construção daquela. Foi construída pelo povo. Quem encabeçou foi José Gercino de Lima, era conhecido na época como Capitão Cazuza Aleixo. Eram os títulos que dava ao povo antigamente, era gratuito, não era porque tivesse merecimento disso ou daquilo. Era o povo dava o título. Né? Então ele foi quem se interessou e construiu a capela, da maneira que ela se encontra ali. Depois de construída, ele e a família dele foi quem tomou conta dos cuidados com a capela, mas era mais preocupado com a doutrinação. Eu confesso a vocês que eu até estranho hoje, sou um católico, não vou me colocar como exemplo de católico, né? Mas sou um católico que acredita em Deus. E vejo às vezes, hoje com a capela, eu vejo com uma certa tristeza. Quando eu era menino, só existia uma missa por mês, era na primeira terça-feira do mês. O padre chegava na véspera, quando chegava ia atender confissões. Depois de confissões ele fazia uma palestra e depois continuava as confissões. Naquela época a celebração teria que ser feita em jejum, absoluto, sem nada de comida antes. Então ele amanhecia o dia já no confessionário para celebrar a missa, que era celebrada às 9 horas, e até às 9 horas o padre estava em jejum. E depois da celebração, ele ia, na minha época, para a casa de Gina Cabral, e lá ele tomava o café. Depois ele voltava e fazia a reunião do apostolado da oração. Era 2 dias de intenso trabalho para o padre, com o atendimento das confissões, com a celebração e com a doutrinação. Hoje, quando eu chego na capela e que às vezes vejo assim, tem dia que a gente tem vontade de fazer uma corrida por dentro, né? Nesses dias a capela, na hora da missa, não existia banco, e na hora da missa não tinha lugar nenhum para ninguém sentar. Estava super lotado de gente. Então, normalmente, quando ia terminar as atividades do padre, era lá para 1 hora da tarde, ele ia voltar para a casa de Gina Cabral, almoçava e depois ia embora. Então, foi essa história que eu vi da capela, né? Durante muitos anos. Né? Hoje a gente sente e tudo com toda a modernização. Então eu acho que nós católicos estamos sendo assim muito relapsos nessa parte de doutrinação. Não sei o que é que Deus vai exigir das, né? Às vezes eu olho para os meus afilhados. O afilhado é um segundo filho para ser orientado e a gente sabe que o afilhado passa o ano e entra outro, não tem uma confissão por ano, não tem a frequência da igreja dia nenhum. Naquela época a história que é a obrigação da missa aos domingos. Como não tinha nos domingos, a obrigação da missa na terça-feira. Todo cidadão daqui de Itamboatá tinha a maior preocupação com a missa da primeira terça-feira de cada mês. É mais ou menos isso que eu sei sobre a vida religiosa de Itamboatá no início. Agradecemos ao Dr. José Gonçalves por nos ouvir e por nos contar tantas coisas sobre a nossa capela quase centenária.